Hoje nós vamos começar a falar sobre os mistérios e os destinos da cidade de Jundiaí. Jundiaí foi o primeiro município a ser construído ou fundado no grande interior de São Paulo, esta região que pega até as barrancas do Rio Grande. Não saber o que aconteceu antes de nós é o mesmo que continuar sempre criança. Cícero. Por isso nós resolvemos fazer um levantamento a respeito da fundação deste município. Há duas versões. A primeira é que o município foi fundado por Petronília Antunes e Rafael de Oliveira. A segunda versão envolve seu filho, Rafael de Oliveira, o moço, que teria sido, juntamente com sua esposa, Maria Ribeiro, os fundadores. Durante muitos anos, aceitou-se a versão de que Petronília Antunes e Rafael tinham sido os verdadeiros fundadores. E isso teria acontecido por volta de 1615, tanto que esta data está assinalada na bandeira de Jundiaí. Em 1960, começou a circular uma outra versão. Os verdadeiros fundadores tinham sido 250 pessoas, 38 descendentes diretos de portugueses e cerca de 220 índios que saíram da vila de São Paulo. Existem citações históricas da data da fundação em 1639. Porém, neste ano, Rafael e Maria Ribeiro casaram-se em São Paulo. Vieram sob a chefia de Rafael de Oliveira, o moço, e chegaram em 1640. Existem testamentos de Rafael de Oliveira, o velho, destacando seus pertences, seu sítio e seus filhos. Rafael de Oliveira, por diversos documentos encontrados por pesquisadores, foi citado como bandeirante. Em 1615, estaria com uma bandeira no sul do país. Se ele estava com essa bandeira no sul do país, não estaria em Jundiaí. Então, quem seria Petronília Antunes? Ela teria sido esposa de José de Camargo Antunes, comerciante em São Paulo. Foram encontrados 2 ramos da família Antunes, um da própria vila de São Paulo, outro de Santana do Parnaíba. Terá vindo a Jundiaí com Rafael de Oliveira o Velho, seu compadre. Aí entram duas versões. Rafael teria assassinado seu marido e fugido para os sertões de Jundiaí com sua comadre, a Petronília. Aqui teriam iniciado a construção da vila de Jundiaí. A segunda versão envolvendo o casal surgiu recentemente. Ambos estariam envolvidos na famosa briga entre as famílias Pires e Camargo, inclusive no assassinato de Pedro Taques pelo Tigre, índio aculturado nascido em Jundiaí. Mas o mistério continua. Segundo o jornalista Benedito de Paula Sertem, existem documentos que provam que mesmo antes da chegada de Rafael de Oliveira, Pedro Jorge e Francisco Gaia estariam formando povoamentos além do Pico do Jaraguá. Provavelmente, Sertem referia-se a um povoamento de garimpeiros na região de Cajamar, onde teria sido descoberta uma grande quantidade de ouro e provocado o enriquecimento extraordinário da família Sardinha. Também a referência de Sertem tem sido colocada em dúvida. Sertem teria ainda afirmado que Rafael de Oliveira era vereador na pobre vila de São Paulo no século XVII e participou de diversas bandeiras, rumo a Santa Catarina em 1615 e a Minas Gerais por diversas vezes. No entanto, documentos provam que Rafael de Oliveira contraiu núpcias em 1616 com Catarina Dorta, na mesma vila de São Paulo, onde faleceu. Se ele estava envolvido com bandeiras de casamento,
fica evidente de que não teria fugido para Jundiaí em 1615. Se foi bandeirante, Rafael de Oliveira teria cometido o crime de bandeirantismo, o que seria punido pela legislação daquele tempo e principalmente pelos padres jesuítas do pátio do colégio que não admitiam a escravidão dos índios. Segundo a tradição oral dos antigos habitantes de Jundiaí, haveria no frontispício da igreja matriz a indicação de que Rafael de Oliveira e Petronília teriam sido seus verdadeiros fundadores. Segundo essa mesma tradição oral, o registro estaria no livro do tombo da Cúria Metropolitana de São Paulo, mas como a Cúria pegou fogo em 1840, não existe essa comprovação. Duas outras tragédias sobre sua história marcaram o município. O historiador Pedro Tax escreveu um livro sobre as famílias que fundaram Jundiaí, denominando-o Memórias de Jundiaí. Há várias referências sobre esse trabalho do escritor. Parece que foi perdido no terremoto que destruiu Lisboa em 1757, quando ele tentava obter o reconhecimento de seus trabalhos junto ao rei. Tem uma versão atual, segundo a qual Rafael de Oliveira o Velho indicou ao seu filho o local onde deveria ser construída a vila de Jundiaí. Ali existiria um antigo casebre construído por Rafael de Oliveira nos idos de 1625. As versões não acabam aí. Marcada por ter sido fundada por dois criminosos fugidos da vila de São Paulo, moradores de Jundiaí trataram de destruir os antigos documentos. Naqueles tempos antigos, Jundiaí era citada como a cidade dos amantes e dos amados. Portanto, era preciso tirar essa versão da memória das pessoas. O caminho foi a destruição dos documentos. Hoje, a versão mais aceita, mesmo porque comprovada documentalmente, Rafael de Oliveira, o moço, e sua esposa foram os verdadeiros fundadores. Aqui tiveram seus filhos, a prole cresceu e ambos contribuíram decisivamente para a solidificação de sua fundação. O ano de 1640 é marcado em São Paulo por excepcionais acontecimentos. O primeiro deles foi a expulsão dos padres jesuítas da vila. Consta que os fazendeiros tentaram muitas vezes convencer os padres do pátio do colégio de que a prosperidade de São Paulo dependia muito da mão de obra indígena e que, portanto, era necessário contar com os índios. Os padres eram contra porque baseavam-se nas informações de São Paulo, em suas famosas epístolas, onde descreveu sua contrariedade contra as ordens das autoridades do Sinédrio, o mais alto posto da hierarquia dos judeus, que ordenava que os gentios fossem também circuncidados. Entendia Paulo que essas ordens deveriam ser atendidas pelos judeus, não pelos gentios que eram de outra formação. Os gentios, dizia ele, não eram escravos do judaísmo. Assim, os jesuítas consideravam a situação. Nada de escravos no Planalto de Piratininga. Cronistas da época narram outra história. Os fazendeiros tinham seus índios para serviços gerais, mas não os denominavam escravos. Num censo feito na época, diziam que possuíam trabalhadores amigos, pessoas da casa, quase filhos. Esses índios construíam já casas, faziam nobres, erguiam cercas, reformavam casas, domavam animais. Segundo os fazendeiros, eram livres, mas assim não entendiam os jesuítas e as desavenças começaram a tomar rumo. Os fazendeiros se reuniram e no dia 13 de junho de 1640 expulsaram os jesuítas de São Paulo. O acontecimento chegou ao Vaticano e o Papa mandou excomungar todos os fazendeiros da vila de São Paulo. Aparentemente,
a excomunhão era uma condenação que os católicos mais temiam. Em São Paulo, os moradores continuaram a viver a mesma rotina, nem por isso sem os alvoroços de grupos, principalmente de origem espanhola.